Já não basta esse jogo hoje, né? Esse Criciúma 0, Bahia 0, um jogo fraco, né? Tecnicamente, de poucas emoções, mas um pontinho valioso, né? A gente até brincou fora do ar, né? Hoje não tem água suja, porque água suja já foi o jogo, né? A Mas. complicação foi pra gente, Cláudio, que assistiu. Exatamente. E não pôde cochilar. É. Não, Que não pôde cochilar. teve uma hora no segundo tempo ali que eu disse, meu amigo, assim, concorre aí um dos piores jogos da Série B. E olha que eu vi alguns, viu? Teve alguns do Náutico que eu vi, por exemplo, que foram pesados, assim. Alguns do Sport também, ruins. Mas esse do Bahia aí, Bahia 0, Criciúma 0, tá na lista aí dos piores. Mas aí, Pedro, primeiro, boa noite. Satisfação falar com você, participar dessa live com você. Queria a tua análise aí desse jogo, que aí, como eu disse um pouco no início, né? Jogo ruim, mas eu acho que no final um ponto importante, né? Para o Bahia, mais um ponto somado aí nessa briga pelo acesso, principalmente ainda tendo em vista o próximo jogo, que é contra o Sport na Ilha do Retiro. Né? Tem isso, Cláudio. Primeiro, boa noite para você, boa noite para JP, para Danilo aí na retaguarda. O jogo realmente hoje foi duro de assistir. Quem não tinha um envolvimento assim com o jogo, não estava torcendo nem pro Bahia, nem pro Criciúma, ou então não ia trabalhar como vocês, né? Certamente mudou de canal, velho, porque especialmente o segundo tempo foi de uma pobreza assim absurda. A gente já viu, quem tá acompanhando o Bahia nessa Série B já se acostumou a ver um Bahia meio modorrento fora de casa. Um Bahia que tem dificuldade, que não agride. E hoje talvez não tenha sido nenhum dos piores jogos do Bahia fora, tá? É possível listar jogos em que o Bahia foi ainda mais medroso fora de casa. Esse não vai entrar entre os piores. Mas, especialmente em termos ofensivos, assim, o Bahia não criou praticamente nenhuma oportunidade de gol. O Bahia estava olhando aqui os números do jogo, o Bahia não acertou nenhum chute no gol do Criciúma, nenhum, zero. Então, realmente foi um jogo assim, bem complicado de assistir. A escalação hoje já trouxe algumas surpresas, né? O torcedor do Bahia reclamou mais uma vez das escolhas de Henderson na escalação. Ele manteve Rezende na esquerda, uma formação que já não tinha dado muito certo no jogo passado, mas ele optou por manter, e Rezende foi praticamente um zagueiro mais uma vez. Não foi um zagueiro, literalmente, né? E ele optou por colocar Copete como ala. E sacou o Daniel. Daniel é um jogador muito importante para ele, tinha ido muito bem no último jogo contra o Tombense. E, assim, eu não acho que nem teve a entrevista de Henderson ainda, talvez esteja rolando agora, mas certamente essa saída de Daniel deve ter sido por alguma questão física, tá, dar uma poupada, porque Daniel não tem porquê sair do time do Bahia, tá? Então não vejo outra explicação que não dar uma segurada, utilizar ele no segundo tempo, com o Criciúma talvez um pouco mais cansado, porque por opção técnica Daniel obviamente não sairia. E o primeiro tempo começou com o Criciúma que criava um pouco mais, conseguiu ter algumas oportunidades em bolas aéreas. Aliás, a bola aérea do Bahia hoje, não vou dizer que foi um problema, mas assim, não acabou não levando gol. Mas eu diria que não levou gol hoje em jogadas aéreas por acaso, porque o Criciúma teve pelo menos 3 grandes oportunidades no primeiro tempo. E eu quero lembrar que os 6 últimos gols que o Bahia sofreu na Série B foram em bolas aéreas, tá? O Bahia vem passando por um problema sério nesse quesito, em bolas aéreas defensivas. E hoje não levou gol, repito, por acaso. Logo aos 5 minutos, o Criciúma já teve uma chance. Pedro, mais na frente eu vou detalhar, mas o acaso do Bahia não ter levado o gol é que grande parte dessas chances do Criciúma sobraram ali ou nos pés ou na cabeça de Igor, né? E aí a turma que acompanha muito Série B e aqui já teve uma passagem que não deixou nenhuma saudade. Acho que em canto nenhum que ele passou ele deixou saudade, mas aqui no esporte principalmente, né? E a sorte do Bahia da noite foi essa, mas aí mais na frente a gente fala um pouquinho mais. Verdade, o Criciúma não soube aproveitar as oportunidades que teve hoje no primeiro tempo.
A primeira chance não foi com o Igor ainda, né? Foi com o Ryan. Uma cabeçada perigosa logo ali no início do jogo. Mas depois Igor teve duas, né? Aquele lance que Thiago Alagoano escora de cabeça e ele tem a oportunidade de finalizar, e depois ele recebe também sozinho, mas cabeceou fraco nas mãos de Klaus. Esse lance estava até impedido, né? Acho que era a bandeira. Não marcou, mas se tivesse sido gol, certamente o VAR anularia, porque estava claramente em posição de impedimento. Mas foram as grandes oportunidades do que o Criciúma teve no primeiro tempo. E o Bahia praticamente não atacou, né? O Bahia praticamente não criou jogadas perigosas. Teve um lance que surgiu ali com Copete pela esquerda, que talvez tenha sido o único momento em que essa formação ali pela esquerda, com Copete, com Jacaré, funcionou. Uma bola que ele chuta cruzado, mas não encontra ninguém na área, a bola passa por todo mundo e acaba saindo lá pela lateral. Depois ainda teve mais uma jogada em que Davó toca para Jacaré, acha Jacaré na área, mas o zagueiro corta, que poderia ter sido uma boa chance também. Mas o Bahia não finalizou. O Bahia não finalizou no gol em momento algum do primeiro tempo. E se esse primeiro tempo tivesse terminado com o placar de 1-2-0, o Criciúma não seria surpresa, não que o Criciúma tenha feito uma partida exuberante, não foi isso, longe disso até. Mas foi o time que teve as melhores chances. No segundo tempo, o Bahia até começa um pouquinho melhor ali, talvez tenha criado até uma expectativa no torcedor de um segundo tempo um pouco melhor, mas não durou muito. Algumas jogadas ali criadas tanto pela esquerda quanto pela direita ali com o André e com o Goulart, mas novamente assim, sem nenhum lance de perigo. Eu não me recordo assim de nenhuma chance assim do Bahia você ter falado, porra, essa chance aí poderia ter sido uma jogada mais perigosa. Não teve. O Bahia foi muito inofensivo nesse jogo de hoje. O segundo tempo, acho que a grande diferença assim, do primeiro para o segundo foi que o Criciúma praticamente não chegou também no segundo tempo, diferentemente do primeiro, em que ele teve algumas chances. O segundo tempo do Criciúma foi muito pobre. Lembro apenas de um lance de perigo do Criciúma, que foi uma falta cobrada ali próxima à área e uma cabeceada, não sei, não lembro quem foi que cabeceou, não sei se foi Igor, mas uma cabeçada mais perigosa que passou por cima do gol de Klaus. E essa talvez tenha sido a única chance de perigo criada nesse segundo tempo inteiro. O segundo tempo foi um segundo tempo realmente duro de assistir, um segundo tempo extremamente pobre, sonolento. Enfim, uma partida que realmente não deu gosto de ser assistida. Henderson fez algumas modificações, ele tirou Jacaré e Davó, colocou Raí e Ítalo. Ítalo praticamente passou em branco, assim, não teve uma grande participação. Depois ele tirou Goulart, e acho que ele demorou até muito de tirar Goulart, e aí entrou com o Daniel. Trocou o lateral também, André, colocou Marcinho. Aliás, Marcinho também foi substituído, ele tinha feito até uma partida ok contra o Tombense, talvez tenha saído também por uma questão assim, de ser poupado e tal. Não vejo outra explicação também. A gente fala, em alguns telecasts aqui, a gente falou, né, que André, ele era o titular da lateral direita, e ele acabou perdendo a posição para Marcinho, meio que sem motivo, né? Tipo, o André não fez nenhuma partida horrorosa para você, pô, precisa tirar o cara. Marcinho vinha sendo titular nos últimos jogos, e agora Marcinho também deixou de ser o titular nessa partida sem nenhum motivo aparente. Pode ter sido alguma questão física, talvez, mas Henderson optou por começar com o André hoje, e no segundo tempo ele veio com... no decorrer do segundo tempo, né? Ele colocou o Marcinho. Mas, enfim, no segundo tempo, que se dá para destacar alguma coisa do segundo tempo, assim, é que o Criciúma teve poucas chances. O Criciúma criou um pouco mais no primeiro tempo, e o Bahia seguiu praticamente inofensivo. Foi realmente uma partida bem complicada de se assistir. Até para falar da partida é difícil, né? Não tem muito o que se apegar, não, né? E só antes de passar para o JP, teve uma mensagem aqui do Gustavo Carvalho. Aí, Pedro, veja, ele mandou aqui: o Bahia já subiu, passe logo para o Agote menor. Tu acha que é sincero ou é secada? Aquela secadinha de leve? Vamos lá. A gente até comentou sobre isso no Raiz segunda-feira. Eu acho que o Bahia está bem encaminhado. O acesso do Bahia está bem encaminhado. Não dá para dizer que subiu ainda, tá?
esse ponto de hoje ele é importante, até porque o Criciúma vinha de rodadas bem positivas, estava ali começando a ensaiar, colar naquele grupo de times ali que sonha em chegar no G4. Então, o empate fora de casa, você tira alguma coisa boa desse pontinho. No próximo jogo, o Bahia tem um desafio maior, que é o Sport na Ilha. Mas o Bahia não vem conseguindo sucesso nos últimos anos contra o Sport na Ilha. Mas esse jogo é um jogo mais crucial, assim, tipo, a derrota hoje ela seria obviamente ruim, mas uma derrota para o Sport machucaria mais, assim, daria um pouco mais de medo em relação ao acesso, porque o Sport é um time que está um pouco mais tá mais tempo ali tentando chegar no G4, né? Dá para destacar assim, Londrina e Sport contra os times que ainda sonham, né, em desarrumar esse G4 que já vem criado aí, já domina ali as 4 primeiras posições da tabela há algum tempo. O Vasco começou a dar sinais que pode facilitar as coisas para Londrina e Sport, só que o Londrina e o Sport até agora não aproveitaram. E um empate do Bahia contra o Sport, acho que seria muito bem-vindo. Assim, o ponto que pode ser ganho um empate contra o Sport é ainda mais importante do que esse ponto de hoje, assim, sabe? E se o Bahia consegue ganhar do Sport, aí sim, eu acho que dá para dizer que subiu, assim, sabe? Tipo, é um jogo que pode ser um divisor de águas. Mas o Bahia tem essa sequência agora de 5 jogos, sendo 4 fora de casa, o primeiro já foi, né? E a gente falava no Raiz que, embora o Bahia esteja bem encaminhado, essa sequência, se o Bahia zera, essa sequência seria muito ruim. Obviamente tem um jogo em casa, né, que pode dar uma balanceada. Mas se o Bahia consegue ir bem, empatando alguns jogos fora, ganhando o Operário, que é o jogo aqui da Fonte Nova, essa sequência ela meio que determina se o acesso vai ser conquistado de forma tranquila, sem perrengue, ou se vai dar um trabalhinho a mais, assim, sabe? Você vai ter que jogar com um pouco mais de atenção, especialmente nos jogos aqui da Fonte Nova. Mas eu acho que está bem encaminhado o acesso. O Bahia faz um campeonato muito tranquilo, assim, em termos de tabela até agora. E começa já uma contagem regressiva, assim, sabe? Então, tá bem encaminhado. Não subiu ainda não, mas tá bem encaminhado.